Olá, sétimo ano! Muito bem, vamos então para a nossa segunda aula. Nessa segunda aula nós vamos ver a formação de alguns reinos, estados, monarquias nacionais. Vamos começar falando dos nossos ancestrais, os portugueses. Vamos ver como Portugal se formou. Portugal que foi um dos primeiros reinos a se formar. Muito bem, lá atrás, em tempos imemoriais, a região onde hoje é Portugal era habitada por um povo de origem indo-europeia chamados de lusitanos. Pois é, muito bem, um povo comedor de bolotas, guerreiro, que fazia sacrifícios humanos, etc. Um povo que habitou aquela região, migrou para aquela região e habitou por lá. Pouco tempo depois, aquela região também foi invadida por povos celtas, que se misturaram aos lusitanos, formando ali o povo da região. Pois muito bem, a região foi conquistada pelos romanos e passou a fazer parte do Império Romano. E por conta do povo que vivia lá, aquela província ficou conhecida como Lusitânia. Pois muito bem, a antiguidade acabou, o Império Romano do Ocidente foi invadido pelos povos germânicos e ali naquela região onde hoje é Portugal, principalmente os visigodos e os suevos, que depois deram origem ao povo sueco, invadiram aquela região, dominaram a província e passaram a colonizar. Aí nós tivemos feudalismo lá. Com o passar do tempo, no século VIII, nós tivemos a invasão ali dos árabes. O Império Árabe, que era enorme, muito grande na época e muito poderoso, invadiu principalmente a parte sul ali da Península Ibérica e dominou a região, forçando os povos habitantes daquela região a irem cada vez mais para o norte. E aí formaram alguns reinos chamados de Leão, Castela, Aragão, Navarra. Os árabes daquela região ficaram conhecidos como mouros e habitaram por ali, dominaram ali por 700 anos. E nesses 700 anos houve tempos de paz, ou tempos de guerra, a coisa variou e nesses momentos todos aí houve uma grande troca cultural entre os povos europeus e os árabes. Então, muito da nossa cultura vem dos portugueses e muito da cultura portuguesa vem desses povos chamados de mouros, os árabes. Então temos no nosso DNA aqui celtas, lusitanos e mouros. Lá no século XI, na Idade Média, portanto, no ano de 1096, um sujeito de origem francesa chamado Henrique de Borgonha se aliou aos reis de Leão e de Castela na luta incessante ali contra os mouros, contra os árabes, e esse Henrique foi valoroso, conseguiu grandes vitórias e em agradecimento os reis de Leão e Castela cederam um pedaço de terra para eles ali na região de hoje é Portugal, e essa região se transformou num condado, o Condado Portucalense. Portanto, o senhor Henrique de Borgonha se tornou o conde, o primeiro conde de uma região chamada Portucalense. E ele, portanto, era vassalo dos reis de Leão e Castela. Sempre que solicitado, levava seus exércitos para auxiliar esses domínios. Quando Dom Henrique faleceu, assumiu como conde o seu filho, Afonso Henriques. Afonso Henriques virou conde da região portucalense. E aí ele resolveu que não queria mais ser vassalo dos reis de Castela e de Leão e resolveu lutar pela independência do seu condado. E eles conseguiram, viu? Em 1139, século XII, Dom Afonso Henriques conseguiu a independência. Então ele virou o primeiro rei de Portugal. Portugal que naquela época era um pedaço muito menor do que é hoje, mas conseguiu. E assim, Dom Afonso Henriques criou a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha. E essa dinastia perdurou ali por 200 anos. E nesse período, os reis da dinastia de Borgonha lutaram bravamente contra os mouros e começaram a expandir o seu território para o sul, expulsando
os árabes e dominando cada vez mais a região. Até que em 1249 eles finalmente conquistaram a província de Algarve, que era dominada pelos árabes, e formaram o que hoje é o país Portugal, dominaram toda a região, que dura até hoje como domínio português. Pois muito bem, chegou o ano de 1383 e o rei de Portugal, o senhor Fernando I, morreu. E morreu sem deixar herdeiros, ele não tinha filhos, pelo menos não com a sua esposa, a rainha. Mas o Fernandinho era malandro, o Fernandinho teve filhinhos fora do casamento. Pois é, ele teve filhos bastardos, portanto. E o que aconteceu foi o seguinte: após a morte de Fernando, o pessoal lá de Castela, um reino vizinho, resolveu que era hora de incorporar o reino de Portugal ao reino de Castela. Os nobres portugueses não aceitaram bem essa jogada e resolveram convocar o seu filho bastardo, o filho de Fernando, o filho dele chamado João. João não era um herdeiro legítimo, né, por ser filho fora do casamento, mas ele fazia parte de uma ordem de cavalaria chamada Ordem dos Avis. Ordem de cavalaria era um grupo religioso e militar que lutava contra os infiéis, né, inclusive com violência, matava mesmo, e ele era um dos membros. Então ele foi convocado para ser o novo rei pelos nobres portugueses que não queriam se sujeitar ao reino de Castela. Então, o reino de Castela, vendo que aquele João não era legítimo, resolveu mesmo assim tomar força a Portugal. E houve então uma guerra entre Portugal e o reino de Castela. Essa guerra ficou conhecida como Revolução de Avis. E Portugal ganhou, se deu bem, e João então foi coroado rei de Portugal e começou assim uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Esses conflitos com Castela duraram 2 anos, foram de 1383 a 1385. Ao assumir o trono, João I, né, resolveu distribuir terras para os seus apoiadores. Essas terras conhecidas como Sesmarias, que depois vieram a influenciar também a colonização do Brasil, viu? Porque foi na dinastia dos Avis que os portugueses chegaram aqui em terras americanas e fundaram o Brasil. Mas isso aí é um assunto que nós vamos ver mais pra frente. Então foi assim que se formou o Reino de Portugal e algumas de suas histórias. Agora vamos dar uma olhadinha em como foi a formação da Espanha. Como vocês já viram, havia vários reinos ali na Península Ibérica, o Reino de Portugal, mas também havia o Reino de Aragão, de Castela, de Leão, de Navarra, de Barcelona. E esses reinos todos lutavam contra a presença árabe ali na Península Ibérica. Essa luta de todos esses povos europeus contra os árabes ficou conhecida como a Reconquista, pelo menos do ponto de vista dos europeus. Lá em 1469, século XV, portanto, houve uma aliança política entre o Reino de Aragão e Castela. Os príncipes, o príncipe de Aragão, o senhor Fernando, não é aquele de Portugal não, hein? Não confunda, esse aqui é o Fernando espanhol. E a princesa Isabel de Castela, eles resolveram se casar, resolveram não, né? Foi uma politicagem que fizeram ali. E aí os reinos de Castela e Aragão meio que ficaram unidos. Essa união ficou definitiva, se formalizou algum tempo depois, mais especificamente no ano de 1479, 10 anos depois do casamento, portanto. Aí eles viraram um reino só e começaram a lutar contra os mouros, os árabes, ao sul, e foram dominando as regiões cada vez mais, até que em 1492 o domínio daquela região da Europa foi completado com a conquista do território chamado Granada, que ficava lá no sul da Península Ibérica. E aí nós tivemos finalmente a formação da Espanha como ela é hoje. Inclusive em 1492 foi o ano onde houve a descoberta da América, né, que foi financiado justamente pelo casal Fernando e Isabel, o casal que reinou aonde seria conhecido como
Espanha. Eles governaram juntos de 1479 a 1504, quando a rainha Isabel faleceu e deixou o governo apenas para o Fernando, e esse governo durou até 1516. E a Espanha se tornou um império, principalmente a partir de 1500, quando assume Carlos I, aqui da Espanha, né, no caso. Carlos I era da família dos Habsburgos, e ele acaba anexando ao poder espanhol não só o Reino da Espanha, mas também as colônias espanholas da América, também o Sacro Império Romano-Germânico e também dos Países Baixos, onde fica a Holanda, a Bélgica, etc. Então foi o máximo ali do Império Espanhol, que se tornou, na época, a maior potência europeia do mundo. Agora vamos ver como foi a França. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, lá no século X. Século X havia uma dinastia chamada de Capetos, e eles começaram a unificar os feudos ali da região onde hoje compreendemos como França. Entre os reis capetingios que contribuíram para a união, para a formação da França, podemos destacar Filipe Augusto, Luís IX e Filipe IV, conhecido como o Belo. As principais atitudes desses reis citados aí foram a unificação dos feudos, a unificação da moeda, a criação de um exército nacional, o fortalecimento dos tribunais reais, a ampliação dos tributos, inclusive cobrando grana, uma coisa que era incomum, cobrando grana dos religiosos também. Mas foi durante a chamada Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 até 1453, guerra essa entre a França e a Inglaterra, que a nobreza feudal francesa se enfraqueceu mesmo e favoreceu a centralização do poder para os reis franceses. Ao fim dessa Guerra dos 100 Anos, aí se concretizou definitivamente o poder central do rei francês sobre toda a região, atingiu seu ponto máximo no reinado do Luís XIV, transformou numa espécie de símbolo do poder absolutista francês. Esse negócio de absolutismo aí não esquenta a cabeça não, que nós vamos estudar com mais calma mais pra frente, tá? Mais pra frente no nosso curso nós veremos como é esse negócio aí de absolutismo. Vejamos a Inglaterra agora. A Inglaterra até o século XI era formada de pequenos reinos ali, rivais que disputavam e tal, às vezes se uniam, às vezes brigavam, e vendo que a coisa estava lá, desunida, fraca, na França, numa região chamada Normandia, num ducado chamado Normandia, um sujeito chamado Guilherme, que era o duque ali da região, viu que a Inglaterra estava dando mole e resolveu invadir. Invadiu lá, a Inglaterra atravessou o mar, chegou lá e dominou geral. E mudou a capital do seu domínio da região da Normandia, passou a ser lá em Londres, na Inglaterra. E proibiu ali disputas entre os nobres ingleses. Falou assim, acabou a disputa de vocês, eu já cheguei, já dominei, já tomei conta, e vocês, por favor, parem de lutar, porque não adianta, agora sou eu que mando. Logo na sequência surgiu a dinastia chamada de Plantageneta, com o senhor Henrique II. Henrique II criou lá então a centralização definitiva dos reinos, criou até uma Magna Carta, uma constituição, um conjunto de leis ali que limitava o poder real, distribuía lá pelos nobres, o parlamento, então governava rei, mas também o parlamento, o poder ficava distribuído entre eles, e assim a coisa caminhou com uma certa paz, digamos assim. A Carta Magna foi assinada em 1215. Avançando no tempo, lá pelo século XV, duas famílias inglesas resolveram entrar em choque para ver quem é que iria dominar todo o reino inglês. A família dos York e a família dos Lancasters. Pois é, York versus Lancasters. Essa disputa ficou conhecida como Guerra das Rosas, porque o símbolo das duas famílias eram rosas, uma de cada cor, uma era vermelha e outra era branca. Inclusive essa Guerra das Rosas serviu de inspiração para a formação de uma certa série de televisão aí muito famosa. Não vou citar o nome, mas vou mostrar para vocês o trechinho, vocês vão reconhecer. Pois é.
Essa guerra acabou um belo dia quando um descendente das duas famílias, um cara que era descendente das duas famílias, resolveu tomar o poder e foi apoiado, o senhor Henrique VII, e estabeleceu então a dinastia Tudor, partiu para um governo absolutista, absolutismo, algo que veremos mais para frente para vocês entenderem melhor. Mas por enquanto, guardem essa ideia, a Guerra das Rosas finalizou com o Henrique VII, que era descendente das duas, e acabou unificando e dominando o poder real na Inglaterra. Isso aconteceu em 1485. Muito bem, por enquanto é isso. Então, vá lá no sistema da escola ou nos grupos e pegue seus exercícios pra gente guardar bem essas informações. Na próxima aula, então, vamos começar um assunto novo, capítulo novo, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo!